Nós vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 3. E vamos ler do versículo 22 ao versículo 30. E eu creio que Deus tem algo muito especial essa noite para falar com a igreja, comigo e com cada um dos irmãos. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. E estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Senhor Jesus, nessa noite, nós estamos aqui com os nossos ouvidos bem atentos, ó Deus, e queremos ouvir de Ti a Tua palavra, queremos que o Senhor fale, queremos que o Senhor comunique. Ó Deus, por misericórdia, por compaixão, Senhor, fala conosco, Jesus, fica conosco, Jesus, e nos dá um entendimento desta palavra. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Então, eu andava meditando nessa palavra, porque algumas vezes em nossa vida, nós nos deparamos com questões que nós não compreendemos. Por que tal pessoa? Por que aquele? Por que assim? O que eu estou fazendo aqui? O que fulano está fazendo ali? E o ser humano, ele tem essas dúvidas. O ser humano interroga muito, nós interrogamos, nós questionamos, nós refletimos. Nós temos esse hábito de pensar e refletir. E um estudioso, um filósofo, penso, logo existo. Então nós pensamos. Porque nós pensamos, nós vamos pensar sobre essa palavra. Depois disso o quê? O que aconteceu antes desse episódio? Para que a palavra de Deus, ela comece assim: depois disso foi Jesus. Antes desse questionamento, aconteceu que Jesus estava num lugar, numa casa, e à noite, eu não sei se foi a noite véspera desse episódio, mas numa noite, um homem chamado Nicodemos esteve junto a Jesus. E Jesus e Nicodemos tiveram um diálogo, que foi um diálogo muito profundo. E para Nicodemos entender tudo aquilo que Jesus estava falando, foi um pouco complicado. Mas depois que houve esse diálogo, e Jesus explicou
que é necessário que o homem nasça de novo, e não é voltar ao útero materno, porque isto é impossível. Alguém que já é adulto, que já nasceu, retornar ao útero, isto é impossível. Jesus fala, não é assim. Não é dessa forma. Você está achando que é dessa forma natural? Você vai entender as coisas espirituais espiritualmente. É necessário que você nasça através do Espírito. E ali eles conversaram, Nicodemos tirou suas dúvidas. Depois disso, Jesus ele sai daquele local junto com os seus discípulos e ele chega a um lugar onde haviam muitas e muitas águas. E naquele lugar eram tantas águas, rios, lagos, que os discípulos de João e os discípulos de Jesus, cada um escolheu uma margem ou outra, um rio ou outro rio, para batizar. E aqueles discípulos de João e um judeu observaram aquilo tudo, porque haviam dois grupos. O grupo que estava com Jesus e o grupo que estava com João. Eram dois grupos. Mas Jesus já estava se revelando. Ele já estava mostrando quem ele era, que ele veio do Pai. No versículo 16, que é o versículo que marca o porquê Jesus veio ao mundo, é o versículo anterior. Jesus já havia falado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sou eu. Eu sou esse Filho unigênito. Então Jesus já havia se revelado. Mas haviam dois grupos. E esse grupo que estava com João não estava entendendo isso. Mas eles também estão batizando, como assim? Porque a gente batiza, eles batizam. E a mente do ser humano, ela pode ter ido tão além nessa discussão. Qual é o batismo melhor? O batismo de João? O batismo de Jesus? E eles discutiram com os judeus sobre isso. E foram até o rabi, o mestre deles, que era João. E foram expor isso que estava incomodando, que estava martelando na cabeça deles. Expuseram isso, mas o senhor já viu, rabi? Sabe aquele homem que o senhor falou dele? João havia falado de Jesus e falava sempre. Por quê? Porque ele foi o que veio para anunciar. Então, aquele que o Senhor falou dele, os discípulos dele estão batizando. É assim? É dessa forma? É desse jeito? E todos estão indo ter com ele. Olha só o que aconteceu. O comentário que eles ainda fizeram. Todos estão indo ter com ele. Como se já não viessem tantas pessoas para serem batizadas pelos discípulos de João, por João. Mestre, João, nosso rabi, todos estão indo ter com ele, com esse homem chamado Jesus. É desse jeito. E João marcou nessa explicação aqui
ele marcou a vida daqueles homens e marcou a nossa vida hoje. Porque ele começa a dizer, e ele começa a explicar, eu não sei se foi carinhosamente, se foi a maneira com a qual ele falou, mas ele teve que explicar e tirar essas dúvidas. E ele começa assim, dizendo, no versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. João aqui, ele estava dizendo o seguinte para aqueles homens, para aqueles discípulos: olha, se existe alguém que está de pé e está batizando, e muitas pessoas, e todos estão indo ter com ele, é porque ele recebeu algo de Deus. Não foi dele, não foi da carne, não foi da natureza humana. É porque ele recebeu de Deus. Por isso ele está ali. Não existe nenhum homem que se levante como este homem se levantou. E todos vão ter com ele se esse homem não vier de Deus. E aí ele vai continuando. Versículo 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu já disse isso, vocês estão lembrados do que eu já disse? Eu não sou o Cristo. Eu sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mais uma vez ele reforça, ele reafirma: eu não sou o Cristo. Eu já expliquei isso. Quem é o Cristo é ele. Ele é o enviado de Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai. É ele quem merece toda a atenção. Se todos estão indo ter com ele, é porque a luz que reflete dele brilha muito mais. É uma luz contagiante. Quem tem a esposa é o esposo. Eu quero dizer para vocês, noiva de Cristo, que o esposo é Jesus. E nós somos de Jesus, nós já temos um esposo. E João se sentia privilegiado só de ser amigo desse noivo, do esposo. No final do versículo 29, ele conclui: assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Qual alegria? Eu sou amigo do noivo. Eu já ouvi o noivo falar. Eu já ouvi o noivo dizer e se revelar quem é ele mesmo e que ele é o Cristo. Já estou alegre, já se cumpriu. A minha missão está findando, está terminando. Se todos estão indo com ele, é porque é isso mesmo. O meu tempo de anunciar e de batizar está acabando. Resumindo, ele falou para os discípulos: vocês querem entender o que é necessário? É necessário que ele
cresça. Que Ele apareça, mas não só que Ele cresça, é necessário que eu diminua. Vocês estão achando que é só Ele crescer? Porque isso é natural. Vocês já estão vendo o crescimento dele. Todos estão indo com ele. Todos querem ouvir dele. Todos querem ser batizados pelos discípulos dele. Não é só isso. Vocês precisam entender que necessário é que eu diminua. Eu preciso diminuir a cada dia, a cada momento, em cada palavra, em cada gesto, em cada pensamento, que eu diminua. É tão fácil assim? É tão fácil assim diminuir? Não, não é fácil. É muito difícil, é um processo. Diminuir é um processo. Demanda tempo, demanda paciência, mas demanda convicção. Nós precisamos de convicções para diminuir. E que convicções são essas que nós precisamos entender para que nós venhamos a diminuir? Aquelas convicções que Paulo, depois, bem adiante, ele vem dizer, ele vem explicar em Romanos. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos, Paulo ele vem explicar o que é esse processo de diminuir. Eu vou lendo e os irmãos vão meditando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre Ele. Paulo recebe essa revelação. O que precisamos para diminuir? O que é diminuir?
Diminuir é matar a nossa carne. É isso que é diminuir. Porque é da nossa carne que vem as concupiscências, que vem o pecado, que vem os pensamentos maus e impuros. É da nossa carne que vem toda a sujeira. É o pecado na mente, é o pecado nas mãos, é o pecado nos olhos, é o pecado dos pés, é o pecado da língua, dos nossos membros do nosso corpo. E Paulo aqui vem dizer que Cristo, Ele morreu. E com Jesus, com Cristo na cruz, morreu o nosso pecado, a nossa carne morreu. A carne está morta. Ela deve estar morta. Ou você quer matar Jesus todos os dias? Basta uma vez só. Ele ressuscitou. Você não pode matar Jesus, porque Ele já subiu ao céu, está à direita do Pai. Então, se você conhece Jesus, se você já foi batizado na morte de Jesus, no sangue de Jesus, você está diminuindo. Você está apagando, desaparecendo o pecado. Vocês estão entendendo, né? É o pecado que desaparece. É o pecado. E quando o pecado desaparece, Jesus aparece em nós. Certa vez eu estava ouvindo uma pregação e eu achei muito interessante que o amigo do pastor, ele se mudou, era evangélico também, congregava, e ele era muito empolgado, sabe? Muito empolgado com a palavra e falava de Jesus para todos. Parece até alguém que eu conheço. Mas não foi pastor Jaime, não. Mas ele é muito empolgado com Jesus, com a palavra. E ele não podia ver ninguém no elevador que ele... Bom dia, Jesus te ama. Você tem alguma coisa para fazer hoje à noite? Sabe por quê? Porque tem um culto tão maravilhoso lá na minha igreja. Você podia ir. E ele encontrou um certo homem. Aí ele falou isso para esse vizinho, né? Ô vizinho, boa tarde. Você conhece Jesus? Poxa, Jesus é tão bom. Você quer ir na minha igreja hoje à noite? Eu te levo. A gente é vizinho. E você vai comigo, depois a gente faz um lanche, a gente conversa. Aí o vizinho, meio assustado, né, com essa... olhou para ele e falou, olha... eu vou recusar o teu convite porque eu estou lendo um livro. E aí eu não posso ir dessa vez. Ah, tudo bem, tá bom. Aí encontrou na semana seguinte e convidou de novo. E o vizinho, eu estou lendo um livro. Não dá para eu ir hoje. Aí o cristão, né? Pensou, eu vou dar um tempo, de repente eu estou assustando meu vizinho, vou dar um tempinho e ver se daqui a alguns meses eu convido de novo. E passaram uns meses, uns 3 meses aproximadamente. E ele encontrou o vizinho novamente e convidou. Você quer ir à igreja hoje? O vizinho olhou para ele. Quero. Vamos à igreja. Eu aceito o teu convite, eu vou à tua igreja. Eu vou, a minha esposa vai, meus filhos vão. E foram. Foram à igreja
e aquela palavra foi bênção. Eles aceitaram Jesus, aquela família aceitou Jesus. Aí o vizinho, o que convidou, vamos fazer um lanche agora, tal, vamos. Aí foram. Na conversa, ele teve que perguntar, mas tu demorou 3 meses para ler um livro? Que livro era esse que você estava lendo, hein? Você pode me dizer? Posso. Sabe qual é o livro? A História da Tua Vida. Eu precisava ler. Eu precisava saber o teu agir, o teu falar. Eu precisava primeiro ler, para depois pensar se eu ia aceitar ou não o convite. E isso, nós somos observados. Nós somos, cada um de nós somos livros. E as pessoas vão lendo, vão observando. Elas ouvem, elas prestam atenção no que a gente fala, no que a gente faz. E se nós estivermos no processo de diminuir, essa história vai ter um final feliz. Porque quando você convidar alguém e quando você falar para alguém que existe um Jesus, que é o Filho unigênito do Pai, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, essa pessoa, ela vai ser contagiada por isso. Ela vai acreditar realmente, porque não é só as nossas palavras, não. Porque elas viram que verdadeiramente quem aparece é Jesus, não somos nós. Então João, ele teve que explicar isso. Era necessário Jesus. Tudo apontava para Jesus. Tudo era Jesus. O motivo era Jesus. O noivo é Jesus. A razão da nossa vida é Jesus. Nós oramos já aqui hoje. Problemas que batem a nossa porta. Os problemas chegam e eles chegam e nos pegam de verdade, de uma maneira que nos abala, nos desestabiliza. Ano passado, quando eu fui para Manaus, eu passei um período que eu não tinha força para orar. Eu nunca imaginei passar por isso. Eu não conseguia orar. Eu não tinha forças. A única coisa que eu fazia era louvar. E eu louvava um hino. A minha filha chora quando eu canto esse hino. Minha mãe viu. Minha filha chora. Jesus, como eu amo esse nome. Jesus, Ele é o mesmo a cada dia. Jesus, Ele é o amado da minha alma. Jesus, há poder nesse nome. Jesus, a minha vida transformou. Jesus, meu Salvador e meu Senhor.
E eu só cantava Jesus, 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 Jesus. Era botando a minha filhinha para dormir, Jesus, e chorando, Jesus, eu te amo, Jesus. Mas eu não conseguia dobrar meu joelho e ficar, Jesus, meu problema é esse. Eu não conseguia, eu não tinha forças. Mas louvando, o tempo foi passando, os dias, os meses, o ano. Jesus estava me vendo. Jesus estava me ouvindo. Você pode acreditar que Jesus, Ele te vê e Ele te ouve. Se você não tiver forças para orar, você louva. Se você não tiver forças para louvar, você clama. E você, às vezes você só tem força para falar Jesus, 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 Jesus. Mas fale Jesus. Esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso, esse nome tem poder, esse nome é excelso, esse nome é tudo na nossa vida. É Jesus. Convém que Ele cresça. Quando você fala Jesus, você diminui. O teu sofrimento vai diminuindo, vai diminuindo. O teu problema já não é o foco. Você sofre. Você tem a dor. Mas Jesus é o que sai da tua boca. É o que está no teu pensamento. E agora, eu estou aqui nessa noite para dizer para você que o meu problema passou. Jesus mudou. Jesus transformou. Depois de um ano, tem pessoas que são anos e anos, mas Jesus está te vendo, Jesus está te ouvindo. Ele não está aquém dos teus problemas. Ele não quer focar nos teus problemas, Ele quer focar em ti, na tua atitude, no teu gesto. Eu agradeço a Deus pela minha família. Eu agradeço a Deus pelo meu trabalho. Eu agradeço a Deus pela minha casa. Eu agradeço a Deus pela minha igreja. Esta igreja que eu congreguei muitos anos. E foi tão bom. Foi tão maravilhoso. Foi um tempo. E hoje eu estou em outra igreja lá em Manaus. E eu agradeço a Deus pelaquela igreja. Porque nós temos que fazer diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Nós temos que comunicar o amor de Deus e o que Jesus significa para nós. Se Jesus é a solução para a minha vida, é isso que eu vou comunicar.